Paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos irmãos, particularmente para aqueles que estão participando desses estudos bíblicos seriados na Academia de Pregadores. É um prazer indizível, todos já nos conhecem, eu sou o pastor Napoleão Falcão e tenho o prazer de dissecar convosco esses estudos minuciosos da Palavra de Deus, relacionado com este tema tão palpitante, tão glorioso, tão divino, que é o tema relacionado com a escatologia, que é o tratado das últimas coisas. E antes de nós adentrarmos no início de nossa aula introdutória, eu gostaria de chamar a atenção de você para o nosso quadro. E aqui nós vamos abordar essa temática designativa. Já peço até permissão para me levantar, para mostrar para todos os nossos queridos alunos e amigos que participam desses seriados de estudos, de análises bíblicas, o que está aqui neste quadro. Nós temos aqui as 3 categorias do ensino bíblico. Nessas 3 categorias, nós estamos abordando as 3 classes pedagógicas de ensinos para facilitar o nosso aprendizado. Então nós temos aqui os ensinos mais fáceis, está na primeira categoria. Os ensinos mais fáceis são todos aqueles ensinos relacionados com soteriologia. O campo da soteriologia é o campo que trata da doutrina básica e fundamental da salvação do homem, que vem justificação, regeneração, eleição, adoção, expiação, tudo isso fazem parte deste ensino simples da soteriologia, que é as doutrinas que fundamentam a nossa salvação. E a segunda categoria dos ensinos bíblicos é os ensinos relacionados com o grupo dos menos fáceis. Nós chamamos assim menos fáceis porque, obviamente, não são os mais fáceis de serem entendidos. São os grupos, esse grupo é relacionado com os dons espirituais. Então, quem ministra sobre dons espirituais tem que ser uma pessoa devidamente equilibrada emocionalmente para não ir tanto ao mar, nem tanto à praia. Então, consolidar essa temática designativa dessa segunda classe de ensinamentos, dentro de um patamar de equilíbrio das emoções. Quer dizer, se você solta muito, o povo fica fanático. Mas se você segura demais, o povo fica frio na fé. Então tem que manter este razoável equilíbrio na ação dos dons espirituais, que está inserido na segunda categoria dos ensinamentos bíblicos. Nós temos, por fim, a terceira categoria dos ensinamentos bíblicos. São todos os ensinamentos relacionados com o grupo dos mais difíceis. E é justamente esse ensinamento que eu vou trazer para vocês nessas ministrações, nessas aulas pedagógicas, para que todos os nossos amigos que participam da Academia de Pregadores possam se fortalecerem, possam ter um conhecimento mais didático, mais harmônico a respeito desse assunto tão palpitante. Eu acho um dos assuntos mestres, podemos dizer assim, no que tange respeito ao campo da escatologia bíblica. De tal forma que agora nós vamos trazer você para os ensinamentos mais difíceis, aqueles ensinamentos relacionados com a escatologia bíblica. Então, nós vamos agora dar início à introdução do nosso assunto relacionado com essa temática tão palpitante. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado e edificado. Então vamos lá. Um estudo sério de escatologia bíblica exige que o estudante da Bíblia considere primordialmente
a divisão dispensacional da humanidade. E nós dividimos esta humanidade em 3 grupos. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Então aqui está formatado os 3 grupos de povos pelos quais Deus divide a humanidade. Eu quero chamar a sua atenção para que você abra o seu coração e que Deus fertilize também a sua mente e que esses ensinos possam trazer para você e sua família, edificação espiritual. De tal forma que nós vamos sequenciar, já demos a introdução e vamos sequenciar, vamos passear por dentro das normalidades proféticas e analíticas da palavra de Deus. Então, Deus divide a humanidade nesses 3 grupos. São os judeus, são os gentios e são as igrejas, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 32. Você pode aí abrir a sua Bíblia e conferir conosco essa divisão dispensacional da humanidade. Então, os judeus são uma categoria de pessoas que eles são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles são chamados, dentro do contexto profético, de Israel, filho de Israel, ou israelitas. Então, essa é a categoria do povo judeu. Deus prometeu abençoar o mundo através de Israel. Então, Israel tornou-se, dentro da profecia, uma nação eleita por Deus. Isso foi um juramento que Deus fez com promessas ao patriarca Abraão. Em ti, disse o Senhor, serão benditas todas as nações da terra, porque destes ouvido a minha voz. Então, de tal forma que nós queremos ressaltar, nesta introdução escatológica, este papel fundamental, este papel profético, este papel de análise e conjunções de valores eternos, que é o papel de Israel na profecia. 70% das profecias são direcionadas ao povo judeu. Israel é a nação eleita por Deus. E eu gostaria de lhes mostrar aqui que eles estão inseridos nos ensinamentos mais difíceis, que são os ensinamentos relacionados com esse campo escatológico. Então, Israel tem uma história brilhante, uma história que eu gostaria de dizer-lhes abertamente que este povo é um povo que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, porque eles estão inseridos como uma nação eleita por Deus. Nós somos filhos por adoção, fomos adotados, mas Israel é filhos por eleição. Adão é filho por formação. Jesus é filho de Deus por méritos fundamentados dentro da palavra do Senhor, o único filho gerado. Por isso aí é o tal grande mistério da encarnação do verbo, Então, Israel, filho por eleição, a igreja, filho por adoção, Jesus, filho por geração, Adão, filho por formação, e os anjos, filho por criação. Deus criou um número que não pode mais se multiplicar. Mas o que nos interessa é a segunda categoria de povos, são os gentios. Os gentios são os não-judeus, são chamados de nações, gregos ou estrangeiros. Eles estão inseridos na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 9, e como também no Salmo 9, verso 20 a 22. Ali está os gentios. Nós éramos gentios, mas quando conhecemos a Cristo, nos tornamos agora a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja, ela é composta de 2 povos, os judeus e os gentios convertidos a Cristo.
A Bíblia diz que Deus de dois povos fez um, quebrando a parede da separação. Todos agora podem beber da mesma fonte, tomar do mesmo Espírito, porque Deus fez de dois povos um, para a glória do seu nome. Abra seu coração para entender a introdução da matéria e ficar adequadamente inserido dentro das análises conjecturais, proféticas da palavra de Deus. Sendo assim, você será muito edificado. Pois bem, a terceira categoria de povos que São Paulo, em 1 Coríntios 10:32, menciona, é a categoria dos judeus. Então temos judeus e gentios, desculpe, a categoria da igreja, né? Já falamos de judeus, já abordamos os gentios, agora temos aqui a igreja. A igreja são todos os judeus, repito, convertidos a Cristo. Nós temos o prazer de nos tornarmos a igreja de Deus. Existem pessoas que dizem, enfatizam, né, nas suas mensagens, que nós somos o Israel de Deus. Eu discordo, porque Israel é Israel, gentio é gentio, igreja é igreja. Então, você tem que ter cuidado na interpretação para a devida aplicação. Uma interpretação errada gera, obviamente, uma aplicação também errada. Então tem que haver muita prudência, muito critério. São Paulo disse a respeito disso que nós deveríamos saber de quem temos aprendido. Isso é muito interessante. Porque os conhecimentos, eles vêm de três fontes. Todos os conhecimentos bíblicos que eu e você temos a respeito da palavra, eles emergem de três fontes, a saber, conhecimentos herdados, são aqueles conhecimentos bíblicos que você herdou dos seus mestres, dos nossos mestres, né? Nossos professores, que nos ensinaram a santa palavra de Deus. Eu também tive a oportunidade e a honradez de receber os meus conhecimentos bíblicos, daquilo que eu aprendi com mestres renomados do Brasil, né? Vou dizer um deles, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, era um mestre, né, em doutrina do Espírito Santo. Pastor Túlio Barros Ferreira era outro mestre em eclesiologia, doutrina da igreja e também grego, e tantos outros mestres que eu devoto a Deus minha gratidão por ter participado dessa escola dos melhores, dos grandes mestres do Brasil. Mas nós aprendemos nossos mestres, mas nós temos conhecimentos também, aqueles conhecimentos pesquisados. Esses conhecimentos pesquisados são aqueles conhecimentos relacionados com livros que você adquire. Você compra bons livros porque você gosta da Bíblia, porque você conhece o seu autor. Então os livros é assim também. Nós compramos o livro pelo autor. A capa não tem muita influência, tem uma influência razoável, mas o autor é mais influente do que a própria capa do livro, né? Por isso que você gosta da Bíblia, porque o seu autor é Deus, né? E a terceira fonte do saber bíblico são aqueles conhecimentos que nos advêm através de revelações. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Esse conhecimento revelado, ele é muito, muito íntimo, faz parte da sua vida e da minha vida, da nossa vida devocional. São aqueles momentos intrínsecos que nós ficamos à mercê de Deus, no nosso quarto, em oração. E aí vem deslumbrantemente esta revelação gloriosa da palavra de Deus. Isto é muito salutar. Isso é inquestionável. Essa terceira fonte, a melhor fonte, a fonte da revelação. E ela vem com toda inspiração divina. Então, nós vamos continuar aqui, prazerosamente, lhes informando a respeito
e meritoriamente dessas fontes fundamentais que, dentro da escatologia introdutória, ela nos dá uma razoável lição para que o seu conhecimento, o nosso conhecimento, torne-se patente, torne-se fortalecido, né, nesses balizares, nesses postulados da nossa fé em Deus e na sua gloriosa palavra. Então, qual seria, dentro desse contexto de análise e conjecturas proféticas e escatológicas, qual seria o plano de Deus para com a nação de Israel? Nós não poderemos jamais adentrar introdutoriamente no campo da escatologia sem mencionar um destaque específico da nação de Israel, né? Então, você há de conjecturar comigo aqui e analisarmos juntos que Israel, repito, é a nação eleita por Deus. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Você pode ver isso também no livro de Levítico, no capítulo de número 20 e no versículo de número 24. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 10 e versículo de número 6. Israel é, sem sombra de dúvida, a nação eleita por Deus. Jesus Cristo é um judeu pátrio, né? Foi naquelas cercanias de Israel que Jesus nasceu. Nasceu para trazer ao homem essas dádivas preciosas da salvação, que vem através do arrependimento e o perdão dos pecados, obviamente. Então, Deus prometeu, está escrito isso em Gênesis capítulo 22 e versículo 18, que Deus prometeu abençoar o mundo através de Israel. Veja, meus amigos, meus irmãos, o fundamental papel que Israel desenvolve dentro do ensinamento bíblico, dentro das análises proféticas, neste campo salutar da escatologia. Eu quero passar para vocês alguns privilégios que esta nação de Israel teve. O primeiro privilégio que Israel teve, que Deus outorgou para Israel, ela está inserida em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Eu quero chamar a atenção de você outra vez para que você debruce-se agora para entender esse projeto maravilhoso, pedagogicamente ressaltante a respeito dos privilégios que Israel teve. Vamos continuar. Então Israel desenvolve privilégios maravilhosos, e o primeiro eu começo com a adoção de filhos. Veja só, a adoção de filhos. Deus fez um juramento a Abraão, né, e passou para a sua descendência, veio para Isaac, para Jacó, para os patriarcas, e então eles estão dentro desse contexto privilegiado de Deus. É muito interessante você entender isso. Deus chama aquele povo do Egito, né? Era 650.500 homens, fora mulheres, crianças e anciãos, para peregrinar com ele no deserto. Isso durou 40 anos. Não é fácil. Diz os historiadores, tanto Eusébio de Cesareia como Heródoto, né, que era um contingente de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imaginemos 3 milhões de pessoas no deserto. Você sabe que o deserto é desprovido, né? Desprovido das manutenções naturais que o homem precisa. Deserto não tem, por exemplo, não tem supermercado. Deserto não tem hospital. Deserto não tem sapataria para se comprar sapato. Não tem loja de tecidos. Então é muito interessante nós observarmos o zelo de Deus pela nação de Israel. Foram 40 anos. É impossível você sobreviver no deserto por muito tempo. Porque, segundo a ciência, nós somos 70% líquido. Como sobrevivermos a uma temperatura de 55, 57 graus no deserto?
Primeiro vem aquele processo de inanição. Isso é terrível, né? Você vai diluindo, né? Vai descompactando, vai desassociando o seu próprio esqueleto pelo calor intenso, e é impossível sobreviver a um calor desse também sem água, para você repor as energias, né? Repor as composições, repor as toxinas que são eliminadas pelo calor. E aí é difícil você entender isso pela lógica. Então isso torna-se uma coisa ilógico, né? A sobrevivência de 3 milhões de pessoas aproximadamente em um deserto. Você há de convir comigo isso. Você é inteligente, você é um ótimo aluno, você há de convir comigo que é muito difícil isso. Mas Deus que chama, o Deus que chama é o Deus que cuida. Você tem experiência a respeito disso. Deus chamou, Deus tem moralmente a obrigação de cuidar daqueles a quem Ele chama. Então, eu quero lhe chamar a atenção para você entender isso, fundamentar o seu ensino dentro dessa responsabilidade pedagógica. Deus chamou a Israel para o deserto. Então, qual foi o primeiro ato providencial de Deus? Deus instalou uma grande nuvem, obviamente para aplacar o calor do deserto. E esta nuvem cobriu o povo de Israel. Todo o povo de Israel foram protegidos por esta nuvem durante o dia. E Deus deu uma lei para eles, que eles não andassem nem na frente da nuvem, nem atrás da nuvem, mas andassem debaixo da nuvem. Então estas são as leis morais de Deus, que Deus cobra o seu cumprimento, de tal forma que ali estava o apanágio divino para proteger Israel do sol causticante do deserto, lhe dando leis maravilhosas, leis que a obediência lhe levava à bênção. Sempre foi assim. A obediência leva à bênção do Senhor. Então eu quero comungar com você nesta aula introdutória de escatologia, como deu-se, né, o processo, os cuidados de Deus para com o seu povo. Israel está inserido na primeira categoria da divisão dispensacional da humanidade. Pois bem, mas não foi só isso. Israel precisava de mais coisas no deserto. Israel precisava de alimento. Ora, foi feito um censo a respeito das necessidades que o povo de Deus tinha no deserto, pelo alto comando de oficiais generais americanos durante muito tempo, e chegaram ao seguinte denominador comum. Eu quero partilhar com você isto, dizer-lhes que agora é hora de você fazer algumas anotações, né? Que Israel no deserto, aqueles aproximadamente 3 milhões de pessoas, precisariam de 1.500 toneladas de alimentos por dia. Ora, isso é paradoxal, porque aonde deserto não tem alimentos, né? Não tem uma fonte aonde você possa buscar este alimento. Deserto é simplesmente deserto, você há de convir comigo. Então, não tendo alimento, Deus começou a prover agora, pelos seus méritos, pelo seu poder, os alimentos que o povo precisava. E a Bíblia diz que Deus fazia chover todos os dias o maná como semente de coentro branco da cor de bidélio. Glória a Deus. Veja que coisa miraculosa, maravilhosa, extraordinária. E eu costumo dizer que Deus conhece a nossa composição orgânica, a nossa composição química. E dentro dessa dissertação das provisões divinas e das minhas necessidades de ser humano, eu posso aquilatar que Deus, como conhecedor
das minhas necessidades orgânicas, Deus não ia colocar o maná sem a essência fundamental que o meu organismo necessita. Então eu posso aquilatar, deduzir, pensar, conjecturar, analisar que Deus colocou dentro do próprio maná todos os elementos, todos os nutrientes necessários às necessidades do meu organismo, do organismo daquele povo que estava no deserto. Então Deus certamente colocou, eu quero chamar a sua atenção para que você preste atenção dos nutrientes que o nosso organismo necessita. Dentro desse contexto, fica provado por A mais B que só existem 2 lugares onde nós podemos viver. Na terra, provisoriamente, né? E nos céus, eternamente. Por que na terra provisoriamente? Porque São Paulo diz que a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade é o céu, a Nova Jerusalém, de onde aguardamos a súbita vinda de Cristo Jesus. Então, sendo assim, dentro dessa contextualidade, o meu organismo precisa de aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitaminas A, B, C, D e E. E isso eu não encontro em outros planetas a não ser na Terra. Eu preciso de estanho, de magnésio, de chumbo, de cobre, de zinco. Só encontro isso na Terra. De tal forma que só existem esses 2 lugares onde o ser humano possa morar. Na Terra, porque as suas necessidades físicas, elas são equacionadas aqui no planeta Terra. E as suas necessidades espirituais, elas emanam de Deus. Elas emanam da palavra de Deus. A alma precisa alimentar-se do pão da vida que é Jesus Cristo. Você há de convir comigo isso. Então Deus colocou no deserto o maná. E dentro do maná eu posso aquilatar que foram inseridas todo este princípio vitamínico para que o ser humano pudesse assim, viver, ter a longevidade necessária dos seus dias, porque estavam bem alimentados. Mesmo assim, nos diz a palavra que Israel murmurou e começou agora a manter dentro do seu coração, do seu mundo imaginário, as saudades, dos pepinos do Endro e dos panelões de carnes do Egito. E Deus não gostou daquilo. Deus cirou com este proceder do povo de Deus no deserto. E a palavra de Deus diz que Deus desembanhou a sua espada, para matar a todos que estavam ali por causa do pecado da murmuração. Você veja como é ignóbil o pecado da murmuração. Não é salutar a murmuração. Deus não tem prazer na murmuração, porque a murmuração, ela desacredita o próprio poder de Deus. Ela desacredita das provisões divinas. Então você murmura como se Deus não fosse suficientemente capaz de suprir as suas necessidades, de entender as suas causas, os seus questionamentos. Mas ali tinha um pastor, que era Moisés, que intercedeu em favor do povo. E disse para o povo: olha, Deus, disse para o Senhor: olha, não mate este povo. Faz o seguinte: se alguém tiver de morrer aqui, o Senhor vai matar a mim. Eles não. Faça um favor, pode riscar até o meu nome do seu livro, mas por favor não mate eles. E deu um parecer para Deus. É interessante agora a criatura dando um parecer para o Criador. Você pode entender isso? Na mesma hora, a palavra de Deus nos ensina que Deus arrependeu-se do mal que intentou fazer.
Como é que você entende isso? Deus se arrependeu-se do mal que intentou fazer. Quer dizer, Deus mudou de atitude pela instrumentalidade de um intercessor, que foi Moisés. E na mesma hora, quando Deus se arrependeu-se, Deus perguntou para Moisés: o que é que eles querem? Por que estão tão aflitos? Por que estão tão solícitos? E Moisés disse: Senhor, eles querem carne. E é a primeira vez que eu presencio pela própria palavra o oceano produzindo carne. Porque o oceano só produz peixes e crustáceos, mas carne, isso é muito paradoxal, você não acha? E a Bíblia Sagrada diz que Deus soprou um vento oriental do mar, e nuvem de cordonizes caíram no arraial. Então o povo agora tinha suprimentos de carne. O povo tinha uma nuvem para aplacar o calor do dia. O povo tinha agora o maná. O povo tinha agora carne para satisfazer as suas necessidades. Mas o povo não tinha água. E aquele contingente, segundo os historiadores, eles precisariam todos os dias de 41 milhões 580 mil litros de água. Você entendeu? 41 milhões 580 mil litros de água por dia. Este censo demorou muito para que os generais americanos chegassem a essa conclusão. Deus traz uma rocha à tona e sob os auspícios do toque do cajado pastoral de Moisés, homem de Deus, nos diz a palavra que a rocha brotou água potável, e o povo se satisfez. Então esse é o Deus que cuidou de Israel. Israel, esta nação que na introdução das minhas palavras e desta primeira aula escatológica, eu lhes disse no começo, é a nação eleita por Deus. Ela está inserida nas profecias e na área escatológica. Ela desenvolve um papel fundamental para todo estudante de escatologia bíblica. Deus abençoe a você. Deus abençoe também a sua família, e que você, nesta primeira aula inaugural e escatológica, todos aqueles que fazem parte da Academia de Pregadores possam estar satisfeitos, felizes, porque, não se esqueça, nós voltaremos na próxima aula, dando sequência a este assunto, que eu tenho certeza que você está gostando muito dele. Não é assim? Deus lhe abençoe. E até a próxima aula, se Deus quiser.